o silêncio dos vagalumes. Alex nunca havia gostado de aniversários. Não por malquíria, mas porque em Santa Luzia do Sul, pequena cidade perdida entre morros e plantações de milho, as comemorações sempre vinham acompanhadas de um peso invisível, a obrigação de ser feliz, e felicidade, para ele, era um conceito escorregadio desde que a vida o jogará, aos 42 anos, na pele de pai, ou algo próximo disso, de uma adolescente que não era sua. Larissa tinha 16 anos, olhos verdes como moeda nova e um sorriso que cortava o ar como uma faca. Filha de sua mulher, Mariana, fruto de um primeiro casamento que terminou em cinzas, a garota chegará à casa deles há 2 anos, depois que a mãe biológica, uma mulher de voz grossa e mãos sempre ocupadas com trabalho, decidirá que precisava de ar. Larissa veio com uma mala surrada, um diário com cadeado e um silêncio que Alex, carpinteiro de mãos calejadas e coração cauteloso, não soube decifrar. Você não precisa me chamar de pai, ele dissera no primeiro mês, enquanto consertava a porta do quarto dela, que rangia como um lamento. Não vou, ela responderá, sem levantar os olhos do celular. E assim ficou. Até o aniversário. Mariana insistira em uma festa. Ela merece, dissera, enquanto enfeitava a sala com guirlandas de papel e balões que esbarravam no teto baixo. Alex, relutante, concordara, mais por ver a mulher sorrir do que pela enteada. Preparou um bolo de chocolate, o único que sabia fazer, e comprou com as economias que guardava para uma serra elétrica nova, um colar de prata com um vagalume preso em resina, igual aos que iluminavam o quintal nas noites de verão. É bonito, Larissa dissera ao abrir o presente, com uma sinceridade que o pegou de surpresa. Obrigada, Alex. Pela primeira vez, ela usará seu nome. E algo em seu peito, uma coisa pequena e esquecida, tremeu. A festa foi simples, alguns amigos da escola, a tia de Larissa, que veio de carro de uma cidade vizinha, e o padre Osvaldo, que abençoou a mesa antes de devorar 3 pedaços de bolo. Alex observava tudo de longe, com um copo de cerveja na mão, aliviado por ver a garota rir. Até que por volta das 10 da noite, quando os últimos convidados iam embora e Mariana subira para tomar um banho, ele entrou no quarto de Larissa para buscar a bandeja de refrigerantes vazios. Foi então que viu o celular dela, esquecido sobre a cama, ainda ligado. A tela exibia uma pasta oculta com dezenas de vídeos. E no primeiro, gravado naquela mesma noite, ele reconheceu a si mesmo, ajustando o colar no pescoço dela, os dedos trêmulos, o rosto corado pelo vinho barato que tomara. Mas não era só isso. Havia outros. Muitos outros. Alex carregando caixas na mudança. Alex cochilando no sofá, a boca entreaberta. Alex saindo do banho, a toalha mal presas aos quadris. E pior, Alex e Mariana na cozinha, em uma noite qualquer, quando ele a beijara contra a geladeira, as mãos dela em seus cabelos, os gemidos abafados pelo barulho da chuva no telhado. Seu estômago revirara. Não pela invasão, embora isso doesse como uma facada, mas pela expressão de Larissa em cada um daqueles vídeos. Não havia ódio ali, nem curiosidade mórbida. Havia estudo. Como se ela estivesse dissecando um inseto raro, anotando cada movimento, cada respiração. Você está branco, disse Mariana, aparecendo na porta, ainda com a toalha no cabelo. O que foi? Alex não respondeu. Em vez disso, pegou o celular e, sem pensar, jogou-o contra a parede. O aparelho se espatifou em 1000 pedaços, como um vagalume esmagado. Larissa apareceu atrás da mãe, os olhos arregalados. O que você fez? Sua voz era um sussurro, mas carregava algo que ele nunca ouvira antes. Medo. Eu vi, Alex disse, a voz rouca. Vi tudo. Mariana olhou de um para o outro confusa. Ver o quê? Mas Larissa não tirava os olhos dele. E então, lentamente ela sorriu. Não era um sorriso de culpa ou desafio. Era alívio. Finalmente, ela murmurou. E foi aí que Alex entendeu, não era ele o alvo. Nunca fora. 3 dias depois, sentados à mesa da cozinha, a mesma onde ele beijara Mariana naquela noite gravada, Larissa explicou. Minha mãe biológica não me deixou aqui por acaso. Ela começou, brincando com as migalhas de um pão. Ela sempre soube que algo estava errado com o meu pai. Coisas que ele fazia, coisas que ele gravava. Alex sentiu o sangue gelar. Ele filmava você? Não só eu. Outras meninas. E guardava tudo em um HD externo, escondido no porão. Um dia, eu encontrei. E quando contei para minha mãe, ela não acreditou. Disse que eu estava inventando. Larissa engoliu em seco. Então eu comecei a gravar também. Não você. Não a Mariana. Gravar ele. Provas. Porque eu sabia que cedo ou tarde, ele ia tentar me levar de volta.
Alex lembrava-se agora, o ex-marido de Mariana, homem de sorrisos largos e apertos de mão firmes, que aparecerá na cidade algumas vezes para ver a filha. Sempre com presentes. Sempre com desculpas para ficar sozinho com Larissa. E ontem a garota continuou, quando você me deu o colar, ele ligou. Disse que ia buscar-me amanhã, que a justiça tinha dado razão a ele. Ela olhou para Alex, os olhos brilhando. Mas agora eu tenho provas. De tudo. Porque você destruiu meu celular, mas eu tenho cópias. Em um e-mail. Para a polícia. Para minha advogada. Mariana, que até então ouvirá tudo em silêncio, cobriu a boca com a mão. Meu Deus, ela sussurrou. Alex sentiu as mãos tremarem. Não pela raiva, não pelo nojo, mas por uma coisa que doía mais. A vergonha de ter julgado Larissa sem entender. De ter visto apenas a superfície de uma garota que o tempo todo estivera construindo uma armadilha para o próprio monstro. Eu sinto muito, ele disse, a voz quebrada. Pensei que eu fosse como ele. Larissa completou sem rancor. Não. Só queria ter certeza de que quando ele viesse não pudesse me levar. E você? Ela hesitou. Você me deu a prova final. Porque um juiz vai ver aqueles vídeos e vai pensar, que pai normal grava a filha assim? E vai ver você, Alex. Um homem que nem é meu pai de verdade, mas que me deu um colar com um vagalume dentro. E vai saber que eu estou mais segura aqui. Alex olhou para as próprias mãos. Mãos que construíam móveis, consertavam portas, seguravam martelos. Mãos que, sem querer, haviam se tornado parte de algo maior do que ele jamais imaginara. Eu não sou seu pai, ele disse finalmente. Mas se você quiser, eu posso tentar. Larissa sorriu. Desta vez era um sorriso de verdade. Talvez, ela disse. Mas só se você me ensinar a fazer armadilhas melhores. E pela primeira vez em 2 anos, Alex riu. Um riso rouco, quebrado, mas sincero. Porque de repente ele entendia. Família não era algo que se ganhava por sangue ou por lei. Era algo que se construía, como uma casa com pregos, paciência e às vezes, um pouco de cola para segurar as rachaduras. E eles, os 3, estavam apenas começando. O riso de Alex ainda ecoava no ar quando um barulho seco vindo da floresta cortou o momento como uma lâmina. Não era o estalar de galhos sob pés desajeitados, nem o ruído previsível de um animal assustado. Era algo metálico, quase mecânico, como se o chão tivesse engolido um pedaço de trator e agora o cuspisse de volta em fragmentos. Larissa se endireitou num pulo, os olhos escuros brilhando com uma mistura de excitação e desconfiança. Isso não foi vento. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Júlia, que até então observava as nuvens como se fossem um quebra-cabeça a ser resolvido, virou a cabeça devagar, como se o movimento brusco pudesse espantar a resposta antes que ela chegasse. Sou como, ela começou, mas parou. Não havia palavras para aquilo. Não em português, não em nenhuma língua que ela conhecesse. Alex sentiu o peso do machado pendurado em seu cinturão. Não era uma arma, nunca tinha sido, mas naquela hora, o cabo de madeira pareceu mais sólido do que qualquer consolo. Ele avançou 2 passos em direção à linha das árvores, onde a luz do sol se partia em facas verdes e douradas. Fiquem aqui, ordenou, mas sem autoridade, porque todas as ordens soavam frágeis quando o mundo decidia se desmontar em peças soltas. Larissa não obedeceu. Claro que não. Ela já estava agachada, os dedos afundando na terra úmida enquanto procurava pegadas, sinais, qualquer coisa que não fosse apenas o cheiro de folhas podres e musgo. Tem algo errado, ela murmurou. O mato está quieto demais. Era verdade. Os grilos haviam calado a boca. Os pássaros, aqueles tagarelas incansáveis, sumiram como se tivessem sido apagados com um pano úmido. Até o vento pareceu prender a respiração. Júlia se aproximou de Alex não por medo, mas por uma espécie de instinto ancestral que dizia que quando o mundo emudece, é melhor não ficar sozinha. Você acha que é caçador? Ela perguntou baixinho. Alex balançou a cabeça. Caçador faz barulho. Caçador quer que você saiba que ele está chegando. Isso, ele apontou para a floresta, onde as sombras pareciam ter ganhado densidade, como se algo as estivesse sugando por baixo. Isso é outra coisa. Foi então que Larissa encontrou. Não era uma pegada. Não era um rastilho de sangue. Era um sulco no chão, fino como um fio de navalha, cortando a terra em linha reta por quase 2 metros antes de desaparecer sob um emaranhado de raízes. Ao tocá-lo, os dedos da menina voltaram manchados não de terra, mas de algo cinzento, quase metálico, que cheirava a ozônio e ferrugem. Isso não é natural, ela disse, levantando a mão para que os outros vissem. Júlia estremeceu. Parece, como se algo tivesse sido arrastado, ou puxado. Alex se ajoelhou, passando os dedos pelo sulco.
A textura era estranha, como se o solo tivesse sido derretido e depois solidificado novamente em segundos. Não é animal, ele concluiu. E não é humano. Um silvo agudo cortou o ar, vindo de nenhuma direção e de todas ao mesmo tempo. Não era um som que se ouvia com os ouvidos, mas com os dentes, com os ossos, com aquela parte do cérebro que ainda se lembrava do escuro antes do fogo ser inventado. Larissa se levantou de um salto, os olhos arregalados. Isso está dentro da gente, ela sussurrou, apertando as têmporas como se pudesse espremer o som para fora. E então as árvores começaram a sangrar. Não era seiva. Não era resina. Era um líquido espesso e escuro, escorrendo dos troncos como lágrimas de algo que não deveria chorar. O cheiro era doce e podre ao mesmo tempo, como frutas esquecidas no fundo de uma geladeira por décadas. Alex pegou o machado. Não porque achasse que adiantaria, mas porque segurar algo afiado fazia com que o mundo parecesse menos louco. A gente precisa sair daqui, ele disse a voz mais firme do que ele se sentia. Agora. Júlia olhou para o sulco no chão, depois para as árvores que choravam algo que não era água. Para onde? Larissa já estava correndo em direção à cabana, os pés descalços mal tocando o chão. Para o porão, ela gritou por cima do ombro. Tem uma porta que meu pai trancou e nunca deixou ninguém abrir. Ele disse que era para caso as coisas ruins voltassem. Alex e Júlia trocaram um olhar. Não era um olhar de você acha que ela está louca, mas de você também não faz ideia do que está acontecendo, né? Vamos, Alex disse, porque não havia mais nada a dizer. E enquanto corriam, o silvo dentro de suas cabeças crescia como um coro de vozes que não eram vozes, cantando uma música que nenhum humano deveria ouvir. O porão da cabana cheirava a terra molhada e algo mais antigo, como ferro oxidado deixado ao relento por séculos. A porta que Larissa mencionara não era de madeira, mas de metal retorcido, com uma fechadura tão grande que parecia feita para prender não pessoas, mas ideias. Ou memórias. Meu pai guardava a chave aqui, Larissa sussurrou, enfiando a mão num buraco na parede, de onde tirou um objeto que não era bem uma chave, mas uma espécie de osso esculpido em forma de gancho. Ele dizia que era para caso a gente precisasse esquecer alguma coisa. Alex segurou o objeto com hesitação. Não era frio ao toque, mas vivo, como se pulsasse debaixo de seus dedos. Ao encostá-lo na fechadura, ouviu-se um clique que não veio do mecanismo, e sim do ar ao redor deles, como se o próprio espaço estivesse se desdobrando. A porta se abriu para dentro, revelando não um cômodo, mas um caminho. Um túnel estreito e iluminado por uma luz verde azulada que não vinha de nenhuma fonte visível. As paredes não eram de pedra ou concreto, mas de algo que parecia tecido orgânico respirando lentamente. E no fim do túnel, uma silhueta se movia não como uma pessoa, mas como um reflexo distorcido em água turva. Isso não é um porão, Júlia murmurou, os dedos apertando o braço de Alex sem que ela percebesse. É uma ferida. Larissa já estava adentrando o túnel, os pés afundando levemente no chão esponjoso. Meu pai falava que as coisas ruins não são de fora, ela disse, sem virar o rosto. Elas estão dentro. Sempre estiveram. Só esperando a gente lembrar. Alex sentiu o silvo na cabeça se transformar em palavras, não em português, não em nenhuma língua que conhecesse, mas que mesmo assim faziam um sentido terrível. Como quando você acorda de um sonho e sabe que algo importante estava prestes a ser revelado, mas já escapou. As palavras diziam, vocês já estiveram aqui. Vocês sempre voltam. Júlia, de repente, soltou o braço de Alex e levou as mãos à boca. Não estava gritando. Estava mastigando o ar, como se tentasse engolir algo que não tinha forma. Seus olhos, antes castanhos, agora refletiam a mesma luz verde azulada do túnel, e por um segundo, Alex viu neles não pupilas, mas portas. Ela está lembrando. Larissa disse, agora com uma voz que não era bem a dela, mas uma sobreposição de vozes, como folhas rasgando ao vento. Todos nós vamos lembrar. Alex quis correr. Quis fechar os olhos, tapar os ouvidos, voltar para o mundo onde árvores choravam água e o silvo era só um zumbido irritante. Mas seus pés não obedeceram. Em vez disso, ele se viu andando para frente, atraído não pela curiosidade, mas por uma fome que não era sua. Uma fome que vinha de baixo, de dentro, de antes. No fim do túnel, a silhueta se virou. Não tinha rosto, apenas uma mancha mais escura onde deveria estar, e quando estendeu a mão, não eram dedos que saíam de sua manga, mas raízes. Raízes finas brancas que se enrolaram nos pulsos de Larissa e Júlia com um carinho doentio. Vocês são os últimos, a silhueta disse, e sua voz era o som de páginas de um livro sendo rasgadas uma a uma. Os últimos que ainda se lembram de como desfazer. Alex sentiu algo quente escorrer de seu nariz. Não era sangue.
Era mais espesso, mais escuro, como tinta derramada. Quando levou a mão ao rosto, seus dedos saíram manchados de um líquido que brilhava fracamente, como se contivesse estrelas apagadas. O que a gente tem que desfazer? Ele perguntou, e sua voz soou estranha, como se tivesse duas camadas, a sua e outra mais profunda que vibrava nos ossos. A silhueta não respondeu. Em vez disso, as raízes que seguravam Júlia e Larissa começaram a se retrair, puxando-as para dentro da própria sombra. Júlia não resistiu. Seu corpo se dissolveu como açúcar em água, mas seus olhos, aquelas portas, permaneceram por um segundo a mais, fixos em Alex, antes de também desaparecerem. Você, Larissa disse, ou algo que usava a voz de Larissa. Você é o que sobrou da última vez. E então Alex entendeu. Não era um túnel. Era uma garganta. E eles não estavam entrando em um lugar. Estavam sendo engolidos por algo que já os havia cuspido antes. Alex sentiu o chão se desmanchar sob seus pés como se a terra tivesse se lembrado de repente que era líquida. A sombra que os engolira não era escuridão, era uma memória com fome. E memória, ele soube na mesma hora, não é só o que a gente guarda, é o que a gente é. A garganta se fechou atrás dele com um som úmido, como lábios se separando de um beijo longo demais. O ar aqui dentro cheirava a ferro velho e algo doce, quase podre, como frutas esquecidas no fundo de uma geladeira que ninguém mais abre. Alex tentou respirar, mas o oxigênio entrava em pedaços, como se seus pulmões fossem peneiras furadas. Você já esteve aqui. A voz não veio de lugar nenhum e de todos ao mesmo tempo. Era a voz de Júlia, de Larissa, de alguém que ainda não tinha nome quando o mundo era novo. Só que da outra vez, você não era você. Diante dele, as paredes, se é que eram paredes, pulsavam em um ritmo lento como um coração cansado. Não eram feitas de pedra ou terra, mas de algo que se mexia quando ele não olhava diretamente. Alex esticou a mão e sentiu a superfície ceder levemente como pele enrugada. Ao tocar, uma imagem explodiu atrás de suas pálpebras. Ele mesmo, só que não. Um Alex com olhos mais fundos, uma cicatriz no queixo que ele não tinha, segurredando algo que brilhava como um pedaço de lua quebrada. Isso foi você. A voz agora era um sussurro dentro do seu crânio. Ou o que sobrou depois que você tentou consertar. Alex puxou a mão como se tivesse levado um choque. A memória, ou o que quer que fosse, aqui não era para ser vista. Era para ser sentida. E o que ele sentiu foi um frio que não vinha de fora, mas de dentro, como se alguém tivesse soprado gelo seco direto na sua medula. Onde estão elas? Ele perguntou, e sua voz saiu mais firme do que ele esperava. Talvez porque no fundo ele já soubesse a resposta. Elas são você também. Desta vez a voz veio de baixo, como se o chão tivesse engolido alguém e agora estivesse falando com a boca cheia. Júlia é a parte que tentou fugir. Larissa é a parte que ficou para trás. E você? Uma risada, ou algo parecido, ecoou. Não era uma risada de alegria. Era o som de alguém descobrindo que a piada era sobre eles o tempo todo. Você é a costura. O ponto onde a gente errou. Alex sentiu algo se mexer dentro do seu peito. Não era o coração. Era outra coisa, algo duro e afiado, como um osso que não deveria estar lá. Ele colocou a mão no bolso e encontrou o canivete que sempre carregava, aquele que herdara do pai, que herdara do avô, que herdara de não se sabe quem. A lâmina estava quente, quase queimando. Então é isso, ele murmurou mais para si mesmo. Eu não sou eu. Sou um remendo. Não. A sombra se esticou, envolvendo seus tornozelos como serpentes preguiçosas. Você é a agulha. E foi aí que Alex entendeu de verdade. Não era sobre desfazer. Era sobre refazer. Ele abriu o canivete. A lâmina brilhou com uma luz que não era luz, mas a ausência dela, como se alguém tivesse cortado um pedaço da escuridão e o transformado em faca. E quando ele a cravou na própria palma, o sangue que escorreu não era vermelho. Era da cor de algo que ainda não tinha cor, algo que existia no espaço entre o antes e o depois. As paredes tremeram. Algo gritou. E Alex sorriu, um sorriso que não era dele, mas que também não era de ninguém mais. Era o sorriso de quem finalmente se lembra do próprio nome. Vamos ver. Ele disse, enquanto o mundo ao seu redor começava a se desfiando como um tecido podre. Quanto tempo a gente consegue segurar as pontas? O fio que costura ou nada. O sangue sem cor escorria em fios finos, tecendo-se no ar como linhas de uma costura invisível. Cada gota que caía no chão não molhava, desfazia. O assoalho de madeira voltou a ser árvore por um segundo. A árvore semente, a semente um suspiro de terra que nunca existira. Alex viu então que não estava cortando a si mesmo, mas desatando. O nó que o prendia àquilo que chamavam de realidade era só mais um ponto solto em um bordado maior. As paredes não tremeram ou respiraram.
A casa inteira era um pulmão, e ele, o alfinete que furava sua membrana. Do outro lado da ferida, algo olhava de volta. Não um rosto, mas a ideia de um rosto, como se alguém tivesse esboçado traços com giz em um quadro negro e apagado antes de terminar. Era a costureira, e ela não estava feliz. Você roubou minha agulha, disse a voz que não era som, mas a memória de um som. Era o eco de todas as vezes que Alex acordara com a sensação de que algo importante havia sido esquecido. Eu só quis me lembrar, Alex respondeu, e sua voz também não era mais sua. Era a sobreposição de todas as versões de si mesmo que já haviam tentado esse mesmo gesto. O menino que cortara o dedo na tesoura da avó, o adolescente que sonhara com fios saindo de suas costas, o homem que acordava com as mãos cheias de linhas invisíveis. A costureira esticou os dedos, longos, feitos de osso e sombra, andou sobre o tecido do mundo como uma aranha sobre seda. Cada passo dela desfez um pedaço de Alex. Primeiro, a cicatriz no joelho, aquela queda de bicicleta aos 7 anos, depois, o cheiro de canela da casa da mãe, por fim, o nome que lhe deram no nascimento que se esvaiu como fumaça. Você não é uma pessoa, ela explicou, enquanto suas unhas desfiavam o peito dele como um casaco velho. Você é um ponto solto. Sempre foi. E então Alex entendeu, ele não estava refazendo nada. Estava desfazendo o remendo. Porque o mundo era um tecido cheio de furos, e as pessoas eram apenas os nós que a costureira dava para esconder os buracos. Alguns nós se soltavam sozinhos, os loucos, os poetas, os que morriam cedo. Outros precisavam de ajuda. Quando a última linha que o segurava se rompeu, Alex não virou pó, nem som, nem lembrança. Virou agulha. E a costureira, satisfeita, pegou-o entre os dedos e começou a costurar de novo, desta vez com mais cuidado. Lá fora, no mundo que não desmoronara ainda, uma menina acordou com as mãos formigando. Ela olhou para as palmas e viu finos fios dourados saindo de seus dedos, como se alguém tivesse esquecido de cortar a linha. Mamãe, ela chamou, mas sua voz saiu em 2 camadas, a dela e outra, mais antiga, que sussurrou: vamos ver quanto tempo a gente consegue segurar as pontas. E a costureira sorriu, porque sempre há mais pontos soltos do que agulhas.